Oi pessoal, bem-vindos à semana 5 do Plano de Estudo do Doutorado, volume 2. Nós vamos continuar o estudo de soluções e o tema dessa semana está muito concentrado e diluído. Aqui vocês vão aprender a fazer cálculos, tá? Envolvendo concentração. Então a gente vai ter a primeira concentração, que é a concentração comum, né? A concentração comum é dada em gramas por litro, ou seja, sua fórmula da concentração é massa em gramas dividido pelo volume em litros, ok? A gente vai ver o primeiro exemplo aqui. Um químico mistura 33 gramas de ácido sulfúrico em 200 ml de água, com extremo cuidado e lentamente, com agitação constante. Para quem não sabe, essa adição de ácido em água libera calor. Então, você tem que adicionar esse ácido em água com muito cuidado, tá? Para não ocorrer nenhum acidente. Ao final, obtém um volume de solução igual a 220 ml. Então, olha só. O volume é 220 ml. Então, a sua solução tem volume de 220. E o seu soluto, lembrando que é massa de soluto sobre o volume de solução aqui, tem 33 gramas. Então, aqui está em gramas, eu já vou colocar ali, 33. Agora, o volume está em ml. Passar de ml para litro, eu tenho que dividir isso aqui por 1000, que vai dar 0,22. Então, fica 33 gramas dividido por 0,22. Isso vai dar 150 gramas por litro. Então, a sua concentração aqui em gramas por litro é 150 gramas por litro, ok? Tem outra forma de fazer, mas eu prefiro que vocês utilizem a fórmula. Regra de 3 vai ser só em algumas que a gente não tem como evitar mesmo, ok? Aqui está ensinando porcentagem massa-massa ou porcentagem volume por volume. O que vocês têm? Se você tiver uma solução de 0,25, se for a porcentagem, né, dela, quer dizer que você tem 25% ali de soluto e 75% de solução. Aí vai depender do que ele está falando, se é grama por grama ou se é volume por volume. Aqui, por exemplo, ele está te dando em gramas e gramas. Então, você vai calcular a porcentagem, você tem, né? A porcentagem massa-massa. Ele te falou aqui. Um aluno deseja preparar 25 gramas de uma solução aquosa, só que ele tem 8% de massa-massa, que ele falou aqui. Então, 8% de massa-massa indica que você tem 8 gramas de soluto em 100 gramas de solução, ok? Então, olha só, a solução é 8%. Como ele está dando em massa, você tem 8 gramas de soluto para cada 100 gramas de solução. Então, você tem 8 gramas de cloreto de sódio a cada 100 gramas de solução. Olha, 8 gramas de NaCl e 100 gramas de solução. Só que ele não está preparando 100 gramas de solução, ele está preparando 25. Então, quanto de NaCl eu terei ali? Aí você vai multiplicar cruzado aqui, 8 vezes 25, 100x. 100x é igual a 8 vezes 25. Isso vai dar 8 vezes 25 é 200. 100 vai passar dividindo, 2 gramas. 200 por 100 dá 2 gramas de NaCl. Então, olha, 2 gramas é de NaCl, só que eu tenho 25 gramas de solução. Se 2 gramas é de NaCl, o restante tem que ser de água. Então, 25 menos 2, eu tenho 23 gramas de água, tá, pessoal? E não de solução. Tá errado aqui. E quando fala em concentração em ppm? ppm vai indicar que você tem aquela concentração ali, né? Em 1 milhão. Então, parte por milhão. É uma parte a cada 1 milhão de partes ali. Então, presta bastante atenção nisso aqui que vocês vão precisar para resolver a questão 4. Ok? Concentração molar. Concentração molar, você tem como fazer isso aqui por fórmula. Então, presta atenção. Você tem duas fórmulas aqui possíveis. Então, se ele já te der o número de mol de cara, você vai substituir aqui, ó. Concentração molar, ele usa esse M só para diferenciar da outra concentração, dividido pelo volume. Então, número de mols dividido pelo volume em litros. Aqui, ó, te deu 2 litros de solução
e te deu a concentração, que é 1,5 mol por litro. Então, no lugar da concentração, eu vou colocar 1,5, né? Ele tem 2 litros, então 2 litros aqui. Aí fica 2 que multiplica 1,5, né? Porque multiplica cruzado aqui. Ele quer descobrir o número de mols nesse caso. Fica N é igual a M vezes V, 1,5 vezes 2, eu tenho 3 mols. Só que ele não quer a quantidade em número de mols, ele quer a massa. A gente sabe que o número de mols é M dividido por massa molar. Você calcula a massa molar da ureia ali, que é 12 mais 16 mais 2 vezes 14, né, que é 2 vezes nitrogênio, mais 4 vezes 1. Você vai encontrar a massa molar ali, que vai dar 60. Então, você tem 3 mols e 60 gramas por mol. Vamos ver quanto que isso vai dar em massa. É só multiplicar cruzado aqui, ó. N vezes massa molar, então 3 vezes 60, 180 gramas, ok? Tem outra forma para fazer por regra de 3. Como eu disse para vocês, quando tiver fórmula, eu prefiro que vocês resolvam pela fórmula, porque regra de 3 a gente não pode utilizar sempre, né? Eu prefiro que vocês utilizem a fórmula. Aqui, pessoal, dá para você fazer uma junção dessas duas fórmulas, ok? Então, olha só. Se ele te pedir a concentração molar e te der massa lá, você pode calcular mesmo assim. É só você usar essa fórmula aqui, ó. A concentração molar é massa sobre a massa molar vezes o volume. Se ele já te der o número de mols, aí você usa essa fórmula aqui, N sobre V, ok? Aí vai depender. Em todas as questões que vocês vão fazer aí, na 1, na 2, na 3, vocês vão usar essa fórmula aqui, que ele te dá a massa, aí você tem que calcular a massa molar, e depois conseguir calcular a concentração. Vamos às atividades. Como eu falei para vocês, A1, né? Vocês vão usar essa fórmula aqui. M é massa sobre massa molar vezes o volume para calcular ali o que ele está pedindo. Vamos ver o que ele está pedindo aqui. Indique a concentração. Então, ele quer a concentração em quantidade de matéria. Então, mol por litro, então a concentração molar. Então, a fórmula que você vai usar é essa aqui. Massa sobre massa molar dividido pelo volume, que ele não dá o número de mols. Lembrando que a questão é de marcar, mas quando envolver cálculos, vocês têm que deixar os cálculos, senão eu não vou considerar. A solução de permanganato de potássio. Ele já te deu a fórmula aqui, KMnO4. Primeiro, calcular a massa molar, porque ele está te dando em gramas aqui do sal, né? E em 100 ml de solução. Na 1, presta bastante atenção. Primeira coisa, calcular a massa molar KMn. Tem um cálcio, um manganês e 4 oxigênios. Então, eu vou calcular a massa molar. Vai ser 39 mais 55 mais 4 vezes 16. Encontrei a massa molar. Aí você vai deixar ali. A massa do sal ele já te deu, 1,58. Em 100 ml. Lembrando que eu preciso calcular em mol por litro, ou seja, eu tenho que converter para litros aqui. Pega 100, divide por 1000, vai dar 0,1 litro, tá? Aí você vai jogar aqui na fórmula. A massa é 1,58. A massa molar você vai ter calculado, vezes o volume, que é 0,1. Você vai fazer essa conta e vai obter o resultado ali. Ok? Então, é só isso aqui na 1, bem simples. Na 2, de novo, você vai utilizar a mesma fórmula, só que aqui ele quer qual que é o volume, tá? Ele não quer qual que é a concentração. Ele já te deu a concentração. Ele te deu a concentração em mol por litro, nós vamos usar a mesma fórmula que a gente estava usando, porque envolve massa de novo e não número de mols. Então, a massa é 1,755 gramas do sal, e esse sal é cloreto de sódio, que é o NaCl. Para calcular a massa do NaCl, massa molar, eu pego 25 mais 35,5. Essa é a massa molar. Aí eu vou jogar aqui, ó, massa molar vai ser aquela ali, né? Que dá 58,5. Vezes o volume, que eu não tenho, e a massa, que é 1,755. E aqui eu vou colocar o volume, ou a concentração, que é 0,25. Vai multiplicar cruzado, tá? Essa conta aqui vai ficar
1,755, né? Que vai ficar aqui do lado direito. Então, eu vou ter 0,25 vezes 58,5 vezes o volume, que é igual a 1,755. Só passar dividindo, você vai encontrar o volume em litros. É só multiplicar por 1.000 ou andar 3 casas para a direita, que você vai ter em ml. Então, você vai ter que converter, porque você vai achar o volume em litros. Então, lembra, a conta fica 0,25, que é igual a 1,755 dividido por 58,5V. Você vai multiplicar cruzado, vai ficar 0,25 que multiplica 58,5V, que é igual a 1,755. Aí você vai isolar o V, passando isso para lá, dividindo, né? E quando achar o resultado, vai estar em litros, é só multiplicar por 1.000. A3, de novo, você vai usar a mesma fórmula. E dessa vez ele quer o cálculo da concentração. Então, 500 ml eu tenho que converter para litros, eu divido por 1.000. A massa já está em gramas. Você tem que calcular aqui a massa molar da sacarose, que é 12 vezes 12 mais 22 vezes 1 mais 11 vezes 16, né? Multiplicado pela respectiva massa. E você vai achar a massa molar fazendo isso. Achou a massa molar, você vai jogar na fórmula. Então, a sua concentração molar, que é aquele que é a massa é 85,5, dividido pela massa molar que você calculou, vezes o volume, que é 0,5 nessa conta, e vou encontrar a concentração molar. Tá? Então, de novo, a mesma coisa na 3. A 4, você vai explicar o que é 0,25 ppm. Se você tiver 1 ppm, significa que você tem 1 grama para cada 1 milhão de gramas ali, para 10 a 6. Então, 0,25, você vai explicar a mesma coisa. Na 5, você vai ter que usar aquela fórmula que eu falei para vocês no início, que a gente vai usar de porcentagem. Para calcular essa porcentagem, a gente usa o seguinte: massa do soluto vezes 100, tá? Dividido pela massa da solução. Na questão 5, por exemplo, vou mostrar para vocês o que ele dá. Ele te dá o seguinte: a porcentagem da massa, então ele quer que você calcule essa porcentagem. A glicerina é o soluto, 184 gramas, tá? Em 800 gramas de água. Então, 800 gramas de água, que é o solvente, em 184 gramas de glicerina, que é o soluto. Então, a gente vai ter, para achar a massa aqui da solução, basta você fazer, né, 184 mais 800, ok? Aí você vai olhar aqui, eu tenho a massa da glicerina, eu tenho a massa da solução, que é só somar aqui 800 mais 184, vou jogar aqui na fórmula. Massa da glicerina, 184. Massa da solução é 184 mais 800, que dá. Faço essa conta e eu vou obter a porcentagem, vai ser um número aproximado, tá? Não vai ser a resposta exata lá, não. Então, 184 dividido por 984 vezes 100, eu acho essa porcentagem de 5, ok? Então, a fórmula, quando você está usando porcentagem, é essa daqui. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, né? Então, pessoal, é só isso. Lembrando que envolvem cálculo, então todas as questões, mesmo as que sejam de marcar, eu tenho que deixar o raciocínio em cálculo. Se não tiver o raciocínio em cálculo, eu vou considerar que a questão não foi feita. Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato.